Oba, oba, galerinha do 7º ano! Como estão todos vocês? Tudo bem? Olha, olha, vamos nos preparando. Vamos pegando aí caderno, caneta, lápis, borracha para mais uma aula de língua portuguesa. Essa parte teórica, nós vamos dar continuidade mais uma vez com essas classes de palavra. Advérbio, com essa classe de palavra dos advérbios. E vamos, claro, por tabela, falar das locuções adverbiais também. É um reforço a mais e um complemento àquela aula que a gente já deu nas semanas anteriores, em se tratando de advérbios e locuções adverbiais. Depois a gente vai partir para a prática dos exercícios, com essas questõezinhas de advérbios e locuções adverbiais. Tá bom? Combinado? Espero que todos entrem em acordos, sentadinhos, aí chama papai, mamãe, primo, irmão, para assistir língua portuguesa. Língua portuguesa. Língua portuguesa é tudo. A aula de português salva vidas, tá bom? E nos coloca numa boa colocação aí nos exames, nas provas, nos exercícios e nos concursos públicos. Não vacila não. Vem com a gente que é sucesso. Modificadores do verbo. Advérbio e locuções. Aí a força da expressão, pessoal. Modificador do verbo. É claro que nós aprendemos na aula passada, e aqui eu vou reforçar mais uma vez, que os advérbios, eles não são modificadores somente do verbo. Não, 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 não. Os advérbios, eles são modificadores também dos adjetivos e dos próprios advérbios, tá certo? E eu mostrei também na aula passada que eles ainda podem ser modificadores até de substantivos, cuja ação quem faz de modificar o substantivo é só o adjetivo, mas a língua portuguesa tem esses, vamos dizer assim, tem esses labirintos. Lembra daquele exemplo? Ela é quase atriz. Quase atriz. Então, atriz é um substantivo, quase é um advérbio. Então, nesse caso, houve aí uma exceção. Então, vamos lá. Continuando aqui para início de conversa. Vamos estudar um pouco sobre advérbios, locuções adverbiais e os sentidos que eles desempenham no texto. Porque isso é o mais interessante. As questões que pode vir na prova online, nos exercícios que o teu professor do 7º ano, aí em cada uma das escolas de vocês, em cada um dos grupos de WhatsApp no Mob Educa, pode colocar, é exatamente perguntando o sentido que aquele advérbio, aquela locução adverbial pode exercer dentro da frase, dentro do texto, dentro do período. Então, ficar atento a isso. Os advérbios são palavras invariáveis. Então, diferentemente do adjetivo, que concorda em gênero, número e grau com o seu substantivo, o advérbio não vai fazer isso. Ele vai ficar mesmo no singular, independentemente de qualquer situação. Tá bom, pessoal? Ele não tem essa variação em gênero, masculino, feminino e entre singular e plural. Por isso, são palavras invariáveis. Guarda essa informação contigo, internalize isso aí que nós vamos precisar, viu, galerinha? Opa, sem briga. Sem briga. Tô vendo vocês aí no sofá discutindo. Calma, não é assim. Vamos aí nesses 30 minutos, na paz, na tranquilidade, resolver todos os problemas. Que modificam ou intensificam o sentido dos verbos, dos adjetivos, de outro advérbio ou até de frases inteiras. Vamos ver o exemplo. Um exemplo fica mais legal, não é não? Então, veja aí o exemplo. Passando a telinha, não passou, deixa eu ver. Aí. A mensagem é vaga. E aí, tudo bem, né, pessoal? Na primeira ocasião aí, a mensagem é vaga, não tem nenhum advérbio presente. Agora veja a segunda, ó. A mensagem é muito vaga. Ah, legal, a mensagem é muito vaga. Veja que agora foi acrescentada uma nova palavrinha, não foi? A palavrinha muito. Olha aí a explicação do tio, veja no rodapé da cartela. A palavra muito intensificou a qualidade contida no adjetivo vaga.
Muito nessa frase é um advérbio de intensidade. Fácil, não? Veja lá, ó, na cartela anterior foi dito que eles se relacionam, os advérbios, com o verbo e com o adjetivo e com o próprio advérbio ou com frase inteira, ó. O adjetivo entra, viu? Se o adjetivo entra, por isso mesmo, aí o adjetivo vaga está sendo intensificado, está sendo modificado, está sendo interferido pelo advérbio muito. Sacou como é legal? Uma coisa é a mensagem ser vaga, outra coisa é a mensagem ser muito vaga. Ah, Rufino, eu nem percebi que vaga é um adjetivo. É, porque vaga está qualificando mensagem, pessoal. Está dando a característica para esse substantivo mensagem. Fica ligado nisso. Facinho, tranquilo até aí, moçadinha. Sem problema, não vacila. Vamos para a próxima. Uma coisa é tu dizer, eu estudei, professor Rufino. Eu estudei. Agora uma coisa é tu dizer, professor Rufino, eu estudei muito. Ou então, professor Rufino, eu estudei ontem. Professor Rufino, eu estudei na casa dos meus primos. Ah, olha aí, na casa dos meus primos. Toda essa expressão também é um advérbio. Só que na casa dos meus primos, de lugar, estudei muito, intensidade, e estudei ontem, que é o nosso caso aí do exemplo, é o que, pessoal? Tempo. Isso, é tempo. Rapaz, eu dei aí a charada e você não matou. Tempo, cara. Estudei ontem à noite, estudei hoje, vou estudar amanhã. Então, essas palavrinhas trazem sentido de tempo, porque esse é o foco da nossa aula. A palavra ontem acrescentou ao verbo estudei uma circunstância de tempo. Ontem é um advérbio de tempo. Cara, muito fácil. Facinho demais. Avança, vamos para a próxima. Ah, Rufino, estou entendendo. Pois é, isso aí. Você escreve bem. Ali, já pensou? É verdade? Você escreve bem? Você escreve bem. Veja só que interessante. Agora, uma coisa é dizer você escreve bem, outra coisa é eu dizer você escreve muito bem. Calma aí, moçada. Vamos por parte. Você escreve bem. Já tem advérbio aí. Confere? Já tem. Já tem um advérbio aí. A própria palavra bem está qualificando escrever. Já tem advérbio. Então, beleza, já tem advérbio, Rufino, entendi. Agora veja, você escreve muito bem. Ah, deixa eu ver aqui, professor. Você pode pensar na seguinte ideia, que aí é onde vem a leitura, a capacidade da pessoa saber ler e a capacidade de perceber o sentido que as palavras estão inseridas aí no período oracional. Quando eu digo você escreve muito bem, será que esse muito está nesse exato momento reportando-se a escrever? Ou será que esse muito está reportando-se a bem? E aí? Uma coisa é dizer que tu escreve muito. É verdade, professor, entendi. Outra coisa é dizer que tu escreve muito bem. Exatamente. Veja que o muito aqui não se reporta à ação, mas se reporta a um modo, a um qualificador do verbo que já é um advérbio. É o momento em que o tio Rufino mostra para você que o advérbio intensifica um outro advérbio. Portanto, muito é intensificador de bem. Olha que maravilha. Isso é importante porque os bisunhados, aqueles que vão vacilar as questões, pode ser que a prova online da SEMEC, ou até o professor, queira te confundir. Fazer com que você entenda nessa sentença aí, você escreve muito bem. Fazer com que você entenda e lhe induza ao erro de achar que o muito está intensificando o verbo.
quando deveras, ele está intensificando um outro advérbio. Então, o professor com maldade pode elaborar uma questãozinha aí para te induzir ao erro, hein? Beleza. Professor, mas todos não são advérbios? É, os dois são, tanto muito como o bem. Só que aqui o sentido de muito está virado para o bem. Entenda assim, ó, o muito está virado para o bem. Não está virado para o escreve. Então, legal, o muito está virado para o bem. Vamos para frente, olha aí a explicação. A palavra muito está intensificando o sentido do advérbio bem, viu? Muito é um advérbio, novamente, de intensidade. Legal, pessoal. Mais um exemplo. Rapaz, Rufino, estou entendendo aí, ó. A vaga de estágio já foi preenchida. Beleza. Até aí, tudo bem. Rufino, mas eu já vejo que tem advérbio bem na primeira. Tem advérbio, não vou mentir. A vaga de estágio já, né? Tempo, né? Foi preenchida. Agora eu quero que tu foque na próxima. Infelizmente, vírgula, a vaga de estagiário, já foi preenchida. Aí eu pergunto, vamos a esse advérbio aí, infelizmente. Geralmente, as palavras que terminam em mente, quase todas, não todas, viu, galerinha? Não todas, são advérbios de modo, né? Aí você percebe que, lá nas primeiras cartelas, a informação que o tio Rufino deu é que o advérbio intensifica o próprio verbo. Isso aí é o mais comum acontecer, ele é um modificador do verbo. Ele é um modificador do adjetivo, e nós já mostramos exemplo modificando o verbo, já mostramos exemplo modificando o adjetivo. Ele é um modificador do próprio advérbio, que foi o último que nós mostramos, você escreve muito bem. E o advérbio ainda comete a façanha de modificar uma frase inteira, uma oração inteira. É o caso daí, galerinha. Infelizmente. Então, vai modificar toda a outra informação que vem. A vaga de estagiário já foi preenchida, não é? Então, perceba que aí é um exemplo de modificação da oração inteira. É isso que a questão quer explicar. Nesse exemplo, a palavra infelizmente não modifica apenas o verbo ou outra palavra em particular, mas toda a oração, expressando o ponto de vista do falante. A palavra infelizmente é um advérbio de modo, né? Rufino, ficou até difícil, eu fico até não aceitando que isso é um modo, né? Parece mais assim uma negação, né? Eu também concordo, me gera dúvida também, mas é o ponto de vista, é o modo desse ponto de vista, não é? Que o interlocutor tem de expressar. Vamos entender, nem tudo que a gramática diz é inteiramente digerível, mas a gente tem que aceitar, né? Então, é um ponto de vista, é uma negação até, infelizmente, tem até uma carga negativa nessa palavra, infelizmente, né? Por causa do in até. Mas é o modo com que ele vai se expressar o ponto de vista dele. É nesse sentido, viu, pessoal? Então, deu para entender aí, né, galerinha? Cuidado. É muito capciosa as questões que a prova online pode trazer, tá bom? Beleza, pessoal? Poxa, filho, não sei o que é capcioso. Aquilo que age por esperteza, age com malandragem, que é para você ser pego aí na curva. Mas você tem aula conosco, né? Aula com teu professor do dia a dia no grupo do WhatsApp e aula aqui com o tio Rufino. Você não vai cair nas artimanhas das questões. Fica ligado. Agora, pessoal, nós temos que falar das locuções. Em aulas anteriores, o tio Rufino frisou muito isso e vou frisar mais uma vez. Eis o meu papel. Se for preciso repetir 1000 vezes, a gente repete. Uma hipérbole, ó. Usei uma figura de linguagem, hipérbole. Vou repetir isso, se for preciso 1000 vezes. Locuções adverbiais. Por que assim são chamadas, professor Rufino? E não somente advérbios? É porque, pessoal,
São chamadas de locuções porque tem duas ou mais palavras exercendo a função de um advérbio. Viu lá o exemplo que o tio Rufino deu? Estudei ontem é uma coisa, não é? Advérbio de tempo. Agora, quando eu digo eu estudei na casa dos primos. Então, a expressão todinha, ó, na casa dos primos. Essa expressão todinha, ela está com o sentido de uma só coisa, que é lugar. Então, ela é uma locução porque tem, ó, na casa dos primos. Tem 4 palavras, formando uma só expressão. Por isso a gente chama de locução, uma expressão com sentido de lugar. Estudei ontem à noite. Ontem à noite, ó, tudo isso, ontem à noite, tudo isso é uma locução, viu? Que traz ideia de tempo. Então é isso. Quando há um conjunto de 2 ou mais palavras desempenhando a função de advérbio, chamamos de locução adverbial. O que é que tem de complicado aí, galera? Não tem nada. Não vejo nenhum problema nessa informação. Faz print da tela, fotografa, guarda para ti. Falou em locução adverbial, tu não vem com essa cara de Amélia dizendo que não sabe. Tu sabe. Locução é quando há um conjunto, né? Matemática, agora há pouco vocês tiveram aula ou ainda vão ter. Aí vocês viram, conjunto que é conjunto, 2 números, não é? Vocês ainda vão ver muito professor falar em conjunto. Existe conjunto unitário? Existe. Pode ter um conjunto unitário, sim. Na matemática isso é possível. Mas aqui no português não. Falou em conjunto, 2 ou mais. Tá bom? Você não vai sair de jeito nenhum. Olha aí. Tudo isso aí expressando uma negação, né? De jeito nenhum. Eu entendo assim. Então, de jeito nenhum é uma locução porque tem 3 expressões no valor de advérbio. Os advérbios e as locuções adverbiais podem expressar diferentes circunstâncias, as quais determinam suas classificações. Observe o quadro abaixo. Cara, esse quadro é muito massa. Não veio não o quadro, não é possível. Fui pego. Tá aqui o quadro, rapaz. A indicação do quadro ficou um pouco distante. Tá aí o quadro, depois a gente volta lá. O quadro é esse. Vamos ver em tela cheia. Vão ouvindo minha voz, deixa aí em tela cheia, tia Tati, veja só. Nós temos aí as principais circunstâncias. Tempo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, modo. Pronto, galerinha, isso aí é o que a SEMEC vai te pedir. São essas circunstâncias. Aí você tem na coluna primeira aí, logo após essa coluna azul das circunstâncias, você tem exemplos, tanto de advérbios como de locuções adverbiais que vão indicar circunstância de tempo, advérbios e locuções. Lugar, advérbios e locuções. Intensidade, os advérbios e locuções. Afirmação, os advérbios e locuções. Negação, os advérbios e locuções. Dúvida, os advérbios e locuções. E o modo, os advérbios e locuções. Veja que na coluna dos advérbios é uma palavra só que indica tempo, é uma palavra só que vai indicar lugar e assim sucessivamente. Não precisa o tio Rufino ler isso aí tudo, né? É besteira eu ficar lendo isso aí. Basta que você volte ao quadro e consulte um exemplo, não é? Só uma atenção para as locuções adverbiais, não é? Então, quando eu digo, ó, quem sabe, por certo, talvez, aí já não é. Porque talvez é uma só palavra, né? Vocês sabiam que, semelhantemente a talvez, temos quiçá, não é? Quiçá é uma palavra que quase ninguém usa, mas ela existe. Ela traz essa ideia. Quiçá nós sejamos todos livres, não é? Dessa pandemia, dessa doença. Então as locuções, ó, à tua vontade. Quando tem uma só preposiçãozinha junto com uma palavra, pessoal, já é locução. Beleza?
eu vou voltar lá de onde eu parei, não é? Aí, que diz assim, em resumo, locução adverbial é uma expressão formada por uma ou mais palavras que juntas têm a função de advérbio. É dessa forma que altera o sentido de um verbo, de um adjetivo ou mesmo de um advérbio. Pronto, não é nada novidade, só estamos reforçando que locução é uma expressão formada por por duas ou mais palavras, beleza? Se for formado só por uma, tá certo? É apenas advérbio, beleza, galerinha? Só uma correção. As preposições, aí sim, falei das preposições. Quando eu digo à noite, ele passou aqui, não é? Agora, quando eu digo à noite, ele passou aqui, beleza. À noite, ele passou aqui, é uma coisa. Ele passou aqui à noite. Se eu tirar a preposição, muda um pouco o sentido, né? Então, à noite, com crase, essa expressão ela vai ser sempre uma locução de tempo. Agora, quando eu digo à noite, pode ser que essa expressão não seja uma locução de tempo. Eu apenas estou usando um artigo somente e a palavra noite. Vocês entenderam? Então, fica ligado quanto a isso. Fica ligado quanto a isso. A crase é indicativo de que a preposição está presente. As preposições iniciam a maior parte das locuções. À direita, dobre à esquerda. Às pressas, ó. Ele fez tudo às pressas. Então fica muito ligado, pessoal, quando a crase estiver. Isso aí é o pulo do gato, viu? Não é todo lugar que a gente informa isso, não. Que também pode ser formado pela união de um substantivo, adjetivo e advérbio. Muito legal isso. Veja exemplos. Preposição mais substantivo, com certeza. Aí, ó, vem aquela velha história de muita gente aí no WhatsApp ficar digitando com certeza tudo junto, hein? Com N. Coisa feia, rapaz. Aprende aqui com o professor Rufino. É com certeza. Tá certo? É uma locução adverbial. O incentivo chegará, com certeza. A vacina chegará, com certeza. Já chegou, graças a Deus. Todos serão vacinados, com certeza. Olha aí. Preposição mais adjetivo. Forma em breve. Choverá em breve. Breve é um adjetivo, né? Ele, sei lá, foi muito breve. Ele foi breve. É um adjetivo, breve. Ele foi curto, né? Breve é isso. Passageiro, sinônimo para breve. Então, em breve. Chegará em breve. Faz uma locução adverbial de tempo. Não é não? Preposição mais advérbio. Ó, o ali, sozinho o ali é um advérbio de lugar, né? Por ali. O caminho é por ali. Junto do por, torna aí uma locução. Aí sim, o quadro mais uma vez sendo anunciado aqui, né? Que é esse que eu já mostrei para vocês, pessoal. Tira print. Sabia que o ideal era que esse quadro fosse com uma cartolina? É bem bonito. Ah, pensou? Tu fazer uma cartolina zona. É bom, é baratinha a cartolina, R$1 e pouco. E você colocar todo esse quadro dos advérbios numa cartolina, aí você ainda estaria aí trabalhando o seu lado artístico, ainda estaria fazendo aí um material de consulta para você, produzindo um material de consulta para você. Portanto, eu peço que vocês façam isso. Tirem um print bem bonito, joga aí, tia Tati, mais uma vez na tela cheia, e vocês possam fazer esse material para consulta. Pode ser, galerinha? Acredito que com isso vocês estarão exercendo o papel de produtores de material de pesquisa. Então não vai mais vacilar. Desse quadro aí, o mais comum vocês acertarem é o ontem, hoje e amanhã. Aí pode ser que vocês vacilem em outras palavras que vocês não sabem rapidamente se é tempo. Como, por exemplo, não está aí o após. Após, não está aí, ó. Está o já, o ainda, jamais, nunca, raramente, inicialmente. Nunca, ó. Além de ser tempo, ela ainda traz também um sentido de negação, né? Viu? Ó o à noite lá, ó. O à noite com a crase. Era isso aí que eu estava mostrando para vocês. O à noite lá com a crase. Fica ligado nisso. Olha o aqui, o ali, o longe como lugar. Longe, ó, filho, longe eu nem pensei que era lugar. Pois é lugar. À direita, à esquerda,
Olha a intensidade, ó, bastante, bem, demais, não é? Muito, pouco. Ó, pessoal, o bem ele pode aparecer por vezes com sentido de modo, como também com sentido de intensidade, viu? Fica ligado nisso, né? Tem que ficar ligado nisso. Olha, eu com certeza mais uma vez aparecendo, sem dúvida. Então eu espero que esse quadro faça sentido na vida de vocês. Então tá aí, olha o bonitão das tapiocas, uma breve descrição sobre nós e que todos vocês estejam bem, fiquem em casa e a próxima aula é resolução de exercícios. Muita paz e que Deus abençoe a todos.